Vamos lá, dando continuidade à leitura aqui do MCASP, nona edição. A parcela resultado da distribuição dos redutores financeiros, denominada cota, deverá ser registrada contabilmente como receita de transferência da União, pois esse valor também foi considerado despesa de transferência da União, conforme exemplo hipotético abaixo. Distribuição de arrecadação federal, FPM, município Y. Certo? Então aqui tem os lançamentos novamente, né? Parcela de IPI, 6 mil, crédito. Parcela de imposto de renda, 130 mil de crédito. Redutor, né? Conforme a lei complementar 91, de 97, 30 mil de crédito. Aí soma todos esses créditos, dá 166 mil créditos. Contabilização no município Y. Conta patrimonial, né? Então, vai debitar caixa equivalente de caixa e moeda nacional de 166 mil e vai creditar transferências intergovernamentais de 116 mil. Conta orçamentária, vai se debitar receita realizada de 166 mil e vai se creditar receita realizada de 166 mil. A conta de controle, vai se debitar controle da disponibilidade de recursos de 166 mil e vai se creditar disponibilidade por destinação de recursos de 166 mil. Observação: caso o município possua conta de nível hierárquico inferior, poderá registrar em separado a parcela do acréscimo do FPM. Lei Complementar 91 de 1997, desdobrando a conta em transferência do FPM e cota Lei 91 de 97. Transferências de recursos intergovernamentais. Conceito: as transferências intergovernamentais compreendem a entrega de recursos correntes ou de capital de um ente chamado transferidor a outro chamado beneficiário ou recebedor. Podem ser voluntárias, nesse caso, destinadas à cooperação, auxílio ou assistência, ou decorrentes de determinação constitucional ou legal. Ainda sobre o conceito de transferências intergovernamental, é importante destacar que, como seu próprio nome indica, essas transferências ocorrem entre esferas distintas de governo, não guardando relação, portanto, com as operações interorçamentárias ocorridas no âmbito do orçamento de cada ente. Registro das transferências intergovernamentais. As transferências intergovernamentais constitucionais ou legais podem ser contabilizadas pelo ente transferidor como uma despesa ou como uma dedução de receita, dependendo da forma como foi elaborado o orçamento do ente. No entanto, em se tratando de transferências voluntárias, a contabilização deve ser como despesa, visto que não há uma determinação legal para a transferência, sendo necessário haver, de acordo com o disposto no artigo 25 da LRF, existência de dotação específica que permita a transferência. Para a contabilização no ente recebedor, faz-se necessário distinguir os dois tipos de transferências, as constitucionais e legais e as voluntárias. Transferências constitucionais e legais. Enquadram-se nessas transferências aquelas que são arrecadadas por um ente, mas devem ser transferidas a outros entes por destinação constitucional ou legal. Exemplo de transferências constitucionais: Fundo de Participação dos Municípios, Fundo de Participação dos Estados,
Fundo de Compensação dos Estados Exportadores e outros. Exemplo de transferências legais: transferências da Lei Complementar 87 de 96, Lei Candir, transferências do FNDE, como apoio à alimentação escolar para a educação básica, apoio ao transporte escolar para a educação básica, Programa Brasil Alfabetizado e Programa Dinheiro Direto na Escola. O ente recebedor deve reconhecer um direito a receber ativo no momento da arrecadação pelo ente transferidor, em contrapartida de variação patrimonial aumentativa, não impactando o superávit financeiro. No momento do ingresso efetivo do recurso, o ente recebedor deverá efetuar a baixa do direito a receber ativo, em contrapartida do ingresso no banco, afetando neste momento o superávit financeiro. Simultaneamente, deve-se registrar a receita orçamentária realizada em contrapartida da receita a realizar nas contas de controle da execução do orçamento. Esse procedimento evita a formação de um superávit financeiro superior ao lastro financeiro existente no ente recebedor. Transferências voluntárias. Conforme o artigo 25 da Lei Complementar 101 de 2000, entende-se por transferências voluntárias a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal, ou os destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS. Em termos orçamentários, a transferência voluntária da União para os demais entes deve estar prevista no orçamento do ente recebedor conveniente, conforme o disposto no artigo 35 da Lei nº 10.180 de 2001, que dispõe. Artigo 35. Os órgãos e as entidades da administração direta e indireta da União, ao celebrarem compromissos em que haja a previsão de transferências de recursos financeiros de seus orçamentos para estados, DF e municípios, estabelecerão nos instrumentos pactuais a obrigação dos entes recebedores de fazerem incluir tais recursos nos seus respectivos orçamentos. No entanto, para o reconhecimento contábil, o ente recebedor deve registrar a receita orçamentária apenas no momento da efetiva transferência financeira, pois, sendo uma transferência voluntária, não há garantias reais de transferência. Por esse motivo, a regra para transferências voluntárias é o beneficiário não registrar o ativo relativo a essa transferência. Apenas em casos em que houver cláusula contratual garantindo a transferência de recursos após um cumprimento de determinadas etapas do contrato, o ente beneficiário, no momento em que já tiver direito à parcela dos recursos e enquanto não ocorreu o efetivo recebimento a que tem direito, deverá registrar um direito a receber no ativo. Nesse caso, não há impacto num superávit financeiro, pois ainda está pendente o registro da receita orçamentária para que esse recurso possa ser utilizado, conforme definições constantes no artigo 105 da Lei nº 4.320, de 64. Artigo 105. Parágrafo 1º. O ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Parágrafo 2º. O ativo permanente compreenderá os direitos, os bens, os créditos e valores
cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Transferências a consórcios públicos. A Lei nº 11.107 de 2005 dispõe sobre as normas gerais relativas à contratação de consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e estabelece que a execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. Ou seja, os registros na execução da receita e da despesa do consórcio serão efetuados de acordo com a classificação constante da Portaria Conjunta STN/SOF número 163 de 2001 e das demais normas aplicadas aos entes da Federação. Desse modo, o consórcio deverá elaborar seu orçamento próprio. Ademais, a classificação orçamentária da receita e da despesa pública do consórcio deverá manter correspondência com as dos entes consorciados. No consórcio público, deverão ser classificados como receita orçamentária de transferência correspondentes ao ente transferidor nas seguintes naturezas: codificação até 2021. Aí ele lista aqui algumas contas, eu vou ler apenas o nome da conta, certo? Transferências correntes a consórcios públicos no caso de transferências da União. Transferências correntes a consórcios públicos no caso de transferência dos Estados. Transferências correntes a consórcios públicos no caso de transferência dos municípios. Transferência de capital a consórcios públicos no caso de transferência da União. Transferência de capital a consórcios públicos no caso de transferência dos Estados. E transferência de capital a consórcios públicos no caso de transferência de municípios. Codificação a partir de 2022, obrigatória a partir do exercício de 2023. Então, transferências da União a consórcio público, transferências de Estado a consórcio público, transferências de município a consórcios públicos, transferências da União a consórcios públicos, transferência dos Estados e DF a consórcios públicos e transferências de municípios a consórcios públicos. A classificação dos recursos transferidos aos consórcios públicos como despesa pelo ente transferidor e receita pelo consórcio público justifica-se pelo fato de que, assim, possibilita-se o aperfeiçoamento do processo de consolidação dos balanços e demais demonstrações contábeis, com vista a excluir as operações entre os consorciados e o consórcio público da entidade contábil considerada. Essa foi a recomendação do Tribunal de Contas da União, apresentada no anexo à ata número 22 da sessão extraordinária do plenário de 12 de junho de 2003, válida contabilmente para todos os entes da Federação. Dando início aqui, remuneração de depósito bancário. No cálculo dos percentuais de aplicação de determinados recursos vinculados, a legislação dispõe que sejam levados em consideração os rendimentos dos seus depósitos bancários. Para tal, é necessário que os registros contábeis permitam identificar a vinculação de cada depósito. Essa identificação poderá ser efetuada de duas formas. A. Por meio do mecanismo da destinação, controlando as disponibilidades financeiras por fonte de recursos. E aqui vamos dar continuidade no próximo vídeo, certo?